Hoje nós vamos voltar a focar aqui na apostila, de treinamento de líderes de célula. Muitos têm essa apostila. Essa é uma diagramação que o pastor Mer fez em fevereiro de 2018. Eu até esqueci de falar da última vez que nós ministramos. Nós vamos pegando porções dela e vamos ministrando aqui para melhorar a nossa liderança. É muito importante um detalhe que me ocorria, Eu gosto muito de conhecimento. Eu sou uma pessoa que sou insaciável pelo saber. Então eu gosto de diversos assuntos, de ciência, tecnologia, teologia. Gosto muito de conhecer as coisas, de aprender algo. E eu tava lembrando de uma coisa científica que eu aprendi. Um cientista lá pelo século 18, 19, lá para 1800 e pouco, ele descobriu uma coisa interessante, que a luz, ela tem uma assinatura. Então ele passou a luz do sol por um prisma e ele viu que tinha tipo um código de barras assim na luz, E ele olhou para aquilo e falou, mas por quê, Por que será? Então ele descobriu algo muito interessante que ninguém nunca tinha visto, mas ele não sabia o que fazer com aquilo. Alguns anos depois, poucos anos, 7, 8 anos depois, outros cientistas descobriram que aquela assinatura da luz nada mais é do que os gases que a luz passa geram essa assinatura. Então, através do estudo dos gases, eles conseguiram descobrir que quando a luz vem com aquela assinatura é o gás tal ou o gás tal. Inclusive, nessa época, descobriram que no Sol tinha um gás que era desconhecido aqui na Terra, o gás hélio. Que o Sol tem grande parte de gás hélio. E aí descobriram anos depois esse elemento aqui na Terra também que era desconhecido. O que eu quero dizer com isso é que o conhecimento por si só, ele não adianta muito. A aplicação do conhecimento é mais importante do que o próprio conhecimento. Porque veja só, o primeiro homem que descobriu essa assinatura da luz não fez nada com isso. Os outros que descobriram essa assinatura da luz usaram, no mínimo, para saber quais gases que tinham no planeta tal, na estrela tal. Então, quando a luz chega aqui na Terra, passa pelo prisma, eles falam, você já deve ter ouvido falar, aquele planeta, aquela estrela tem tais e tais gases. Mas nunca foram lá para medir, então é através da assinatura da luz. E o conhecimento sem aplicação não adianta muito. Então, o que eu quero dizer para vocês? Apliquem o conhecimento. Não apenas saiam daqui como uma esponja cheia d'água. Guarde as coisas principais e comece a colocar em prática. Porque ao praticar na sua vida diária, aquele conhecimento ele realmente vai ter sentido, ele vai ter valor. Eu lembro também de um outro cientista, o Tesla, ele descobriu o rádio. Ele estava tentando fazer comunicação de energia elétrica pelo ar. E ele fazia transmissões tal, mas nunca conseguiu transmitir energia elétrica de tal forma que movimentasse um motor do outro lado. E ele, com essas experiências, ele descobriu o rádio. Ele deixou para lá, ele não ligou. E um sujeito chamado Marconi, lá na França, pegou esse conhecimento dele e disse que inventou o rádio. Fez a primeira comunicação da Europa para os Estados Unidos e ficou como sendo o criador do rádio. E olha como o rádio é importante. Quando fala rádio, são ondas de rádio. Então, televisão, celular, rádio normal, é tudo através dessa descoberta do Tesla. Anos depois, acho que tinha até morrido, que foram dizer, não, quem descobriu o rádio foi o Tesla, não foi o Marconi. Porque o Tesla não aplicou o conhecimento corretamente. Então, às vezes, a gente está pegando um conhecimento, tentando aplicar em alguma coisa, que na verdade não é bem aquilo. Então, a aplicação também deve ser bem dirigida. Então, procure a sabedoria do alto. A sabedoria do alto. Para você colocar em prática os conhecimentos que você adquirir aqui na leitura da palavra, no seu dia a dia, porque o Espírito Santo também te orienta no seu dia a dia. Não tem cartilha prontinha. Lá na sua célula, na sua casa, o Espírito Santo vai te dizer, cada situação muitas vezes tem uma solução diferente. Então é através da aplicação da sabedoria do alto que você vai ter sucesso nas suas descobertas e no conhecimento que você adquirir. Amém? Deu para entender? Conhecimento por conhecimento adianta alguma coisa? Tem que colocar em prática. Tem que ser aplicável na sua vida. Então, se você está aprendendo algo aqui, mas isso não está gerando nada,
estude mais, anote mais, ouça os áudios, procure na palavra, peça para o Espírito Santo para que isso se transforme em ferramenta. Porque o nosso propósito aqui não é preencher a sua semana para você não pecar. O propósito aqui é que você tenha ferramenta para você ser uma pessoa mais bem-sucedida no seu trabalho, na sua casa, na igreja, em tudo que você puser as mãos. Amém? Então hoje nós vamos falar desse assunto aqui, esse está marcadinho. Princípios poderosos para os líderes. Princípio é uma coisa que você coloca, tem todos esses outros assuntos aí, mas nós vamos pular para princípios. Princípio é uma coisa que que ela não muda. Então o princípio nunca muda. Então uma das maneiras de nos prepararmos para a colheita é a oração, em obediência ao mandamento de Jesus, quando disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então você precisa entender esse princípio. Princípio número 1. Nós estamos em preparação para a colheita. Você é um ceifeiro dessa seara. Jesus mandou orar para que o Senhor Deus envie trabalhadores para colher essa seara, colher essa plantação que é... Quem é que semeia? Quem é que semeia lá de acordo com a parábola do semeador? O próprio Deus, ele lança a semente. Nós somos trabalhadores aqui para colher essa semente. E ele disse para aquelas pessoas: vocês dizem que falta ainda 4 meses para a colheita. Que ele estava ali fazendo uma analogia, é claro. Naquele dia, realmente a colheita para aquele povo que ele estava se dirigindo ia demorar 4 meses ainda para ser colhido, né? Mas ele disse simbolicamente: mas é hoje, os campos já estão brancos para a colheita, é hoje o dia da colheita. Então nós não podemos vacilar e deixar para amanhã, porque as almas estão morrendo e indo para o inferno. Então esse é um princípio poderoso. O Senhor nos chamou, todos nós. Tem algumas pessoas que já estão assustadas com isso aqui, que, nossa, todo mundo agora vai ser líder? Não, provavelmente não. É o desejável que todos liderassem, mas entenda que esse princípio foi dito por Jesus: rogue ao Senhor da seara, né? Quem é o Senhor? Está escrito errado ali, aquele Senhor ali com S maiúsculo. Rogue ao Senhor da seara, é o Pai. A gente pede ao Pai para que mande trabalhadores. E da onde vêm esses trabalhadores? Olha para o lado. Para o lado que tem gente. Esse é o trabalhador. Então, é você. O Pai vai enviar você, que está aqui já, para colher as almas que estão morrendo lá no mundo. Porque se passar da hora, estraga. Então nós precisamos estar preparados. Então o princípio número 1, é fundamental que a gente entenda esse chamado. Ah, mas eu não tenho muito jeito, eu não consigo. Consegue, você consegue cuidar de uma pessoa, você consegue cuidar bem de uma pessoa. Você já fez o seu papel aqui na terra, de cuidar de uma pessoa, de ajudá-la a chegar aos pés da cruz, de ajudá-la a entender a palavra de Deus, ensiná-la a orar. Consegue. Nós precisamos perder esse medo, porque ali diz que o Senhor da seara te envia. Então se o Pai Celestial te enviou, Ele vai te capacitar. Não tenha medo disso, em nome de Jesus. Isso é um princípio, isso não muda. Conhecer nosso propósito e alcançar os perdidos. O grupo precisa enfatizar a importância de alcançar os perdidos. Então, na sua célula, a mensagem principal é alcançar as pessoas. A mensagem fundamental de todas as reuniões de célula: irmãos, estamos orando para ganhar vidas, estamos nos preparando para cuidar dessas pessoas que vão chegar. Essa é a principal mensagem da célula, porque senão a gente perde o sentido. Células que focalizam somente o crescimento interior de seus membros se tornam estagnadas. Focalizar e alcançar o exterior traz vida para dentro da célula. É tão gostoso quando vem um visitante na célula, é
tão gostoso quando alguém se converte, entrega. A célula ela tem vida, a célula ela se move, você percebe o propósito sendo cumprido e principalmente a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu diante dos anjos de Deus. E quem é que está diante dos anjos de Deus? Diante dos anjos de Deus tem um trono. Nesse trono está sentado o Pai, o Filho, o Espírito Santo ali. Então na frente dos anjos está o Senhor Deus e Ele se alegra. Então se o Senhor se alegra, nós temos força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então quando alguém se converte é maravilhoso. Então o nosso propósito na célula é esse. Não que a sua célula não tenha um tempo de edificação. Porque a gente colhe, a gente prepara, fica todo mundo fortinho, né? Com o dedinho lindinho, gordinho, e tá pronto. E aí vai ganhar outras pessoas. Mas isso tem que ser um ciclo natural de crescimento das células. Isso, ficou melhor. Olha aí, uma ferramenta muito boa é o projeto Natanael 3. O que é o número 3 aí? O número 3 é, cada membro da célula tem pelo menos 3 pessoas que ele está tentando levar a Cristo. Então se a sua célula tem 10 pessoas, você vai estar orando por 30 pessoas, que cada um vai estar orando por 3. É um tio, é um primo, é um vizinho, é um colega de trabalho, é alguém que você já tem alguma aproximação, alguém que você já conhece e não tem Cristo. O projeto Natanael 3 funciona, é uma bênção. Então alguns já fizeram, eu fiz na célula Ajudar, temos uma família lá, que veio através do projeto Natanael 3. Vieram 7 famílias, 7 casais no nosso jantar Natanael. Um ficou, amém, glória a Deus. Um ficou e está até hoje. Então o projeto Natanael 3 é algo para ser colocado em prática. Na apostila tem mais detalhes e nós podemos entrar em mais detalhes sobre isso também depois. É só perguntar, pesquisar, dá para fazer. Então tem que ser uma coisa que toda a célula precisa estar envolvida. Todas as pessoas da célula têm que entender que a célula só para si mesmo ela fica estagnada. Então não é possível que você não conheça 3 pessoas que não conhecem Cristo para você orar e convidar. As 3 vão? Não sei, talvez vai uma, não vai nenhuma, vai 2, vai as 3. Mas o nosso papel é orar. Isso é um princípio. Você ora, coloca diante de Deus, prepara um lanche, um jantar, alguma coisa, mas tem que ser uma coisa assim especial naquele dia. Especial, eu digo, algo preparado de propósito para aquilo. E as pessoas vão, são bem recebidas, você serve ali cada uma delas. E no final você lança a palavra convidando-as, dizendo que toda semana, na quinta-feira, ou na terça-feira, ou no sábado, você tem ali naquele lugar uma reunião de oração, de estudo da palavra, de comunhão, onde a gente come junto, onde a gente se alegra toda semana e você é nosso convidado para estar conosco. Nosso propósito hoje foi te chamar aqui para você conhecer-nos e vir a participar dessa reunião. É só isso. E deixa o Espírito Santo fazer o resto. Amém? Agora, precisamos estar prontos. A célula precisa estar envolvida no chamado de cuidar. Porque, já pensou, a tua célula tem 10. Você ora por 30. Aí vem 15. Dos 15 converte 8. 8, eu fui bem otimista. Dos 15, 8 ficam. Então é quase um para cada um da célula. Para poder estar acompanhando. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Então é isso, não é tudo nas costas do líder, tudo nas costas do pastor, nas costas do supervisor, é cada um cuidar. Por isso a importância de você pegar toda a sabedoria que você já adquiriu e colocá-la em prática. Você não vai precisar explicar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para a pessoa. Você só vai precisar ensinar um bebê, tomar um leitinho, porque é um bebê, mas é um bebê que faz pergunta difícil, pastor. Transfere.
Passa a pergunta para o líder, para o pastor, não tem problema. O que o bebê precisa é de acompanhamento. E o líder e os pastores não conseguem fazer esse acompanhamento de perto. Você consegue, porque você está cuidando de um, nós estamos cuidando de 100. Então você está cuidando de um, então você vai ligar, você vai conversar, ver como é que foi a semana, como é que, se foi no domingo, se não foi no domingo, se foi na quinta, se não foi na quinta, você vai conversar, você vai acompanhar. Né? Tem um slide que fala daqui a pouco, 70% das pessoas que saem da igreja, olha que estatística ruim, elas dizem que elas não se sentiram importantes ali. Ninguém ligou para elas, ninguém. Né? 30% são mais casca grossa e fica mesmo que ninguém ligue, porque recebeu Jesus de verdade. A maioria não recebe Jesus de verdade, ele recebe você. Depois que ele mamou, tomou leitinho, começou a tomar uma papinha, ele vai entender que é Jesus que é o importante, mas no começo somos nós. E através do mover do Espírito Santo, isso pode acontecer bem rápido, você orando ali por aquela pessoa. Tá claro, amados? Amém. A amizade é uma chave poderosa para abrir mentes e corações para a mensagem da palavra de Deus. Então a pessoa, ela derruba as resistências dela quando ela se sente amada, quando ela entende que a célula é um ambiente de amizade, quando você realmente se importa com ela, quando você a valoriza. Então quem lidera, transmita essa mensagem na sua célula. Se você não lidera, seja você essa pessoa que acompanhe. Você não precisa que o líder diga para você, olha, você agora você vai cuidar dessa pessoa. Isso acontece naturalmente. Como amizade ali, você já vê a pessoa, você já cola nela, já começa a participar. Que bom seria se 3, 4, 5 colasse nela. Ela vai dizer, nossa, como eu sou importante, né? Não tem problema, é natural, acaba acontecendo por questão de afinidade. Outra coisa, devemos servir o não cristão com o nosso dom. Então aquilo que Deus te deu, ele tem que servir para o outro, para o não cristão. A gente precisa sair do quadradinho da igreja, de fazer tudo para dentro da igreja. As pessoas de fora precisam de nós. E aí você pode ser um instrumento abençoado de Deus para as outras pessoas. Devemos nos esforçar para que essas pessoas ouçam o Evangelho. Ô Zezinho, então, tem célula nessa quinta, vamos? Ah, não, eu preciso pentear o meu cabelo com a vassoura, e a vassoura não está muito boa, preciso consertar a vassoura, que está lá no meu vizinho, que eu prestei para minha sogra, e a minha sogra saiu e tal, eu não vou poder ir. A pessoa dá mil desculpas, né? Esforce-se, faça como a Inês não larga de ninguém. Depois, no começo a pessoa fica irritada com a Inês, né, Inês? Mas depois agradece, porque a Inês é chata, vou te falar, viu? A Inês consegue, mas é um chato bom. É o chato no sentido positivo que eu estou falando aqui. De você não abandonar a pessoa, de você não esquecer. Liga de novo, fala de novo, convida de novo. Uma hora, eu vou. Tá me perturbando tanto que eu vou. Aí vai, aceita Jesus, acha uma bênção. E fala, nossa, por que eu não vim antes? E é isso que acontece, porque o diabo, meus irmãos, ele realmente coloca a minhoca na cabeça da pessoa. Infelizmente, as igrejas da televisão, elas fazem um serviço contrário ao evangelho, atrapalha muito, não vejo muito fruto naquilo. Então, a gente tem já um discurso meio cansado. Então, a pessoa, ela resiste, ela não quer saber de igreja evangélica. Não quer saber de igreja nenhuma, na verdade. Muitas pessoas, cada dia mais, creem em Deus. Difícil não crer em Deus, a maioria crê em Deus. Só que assim, eu não preciso da igreja. Eu não preciso de estar com esse bando de fanático, esse povo que dá dinheiro para pastor. Não preciso de nada disso. Eles acham assim. Então você precisa se esforçar para que as pessoas ouçam o evangelho. Não é natural isso. Devemos fazer um convite pessoal para que essas pessoas entrem em contato com a célula e a igreja. Tá? Convite pessoal. Então, liga, manda um WhatsApp, corpo a corpo, mas esteja convidando. A pessoa precisa quebrar a barreira
através de convite. E a pergunta é essa: eu tenho me colocado à disposição da minha igreja, com alegria e entusiasmo, para ver a obra de Deus crescer e prosperar? Então coloque-se agora nessa pergunta: será que eu realmente tenho me colocado à disposição? Por quê? Às vezes a gente está lá só no automático. Eu vou para a célula, eu vou para a igreja, dou meu dízimo, participo de algum ministério, não falto nas reuniões. Mas e o fruto? O fruto, pastor, eu já não sou mais a mesma pessoa de antigamente. Antes eu mentia, não minto mais, eu agora sou honesto. Amém, esse é o fruto pessoal que você tem que ter. Mas e o fruto de multiplicação? Porque uma árvore que ela dá fruto, ela dá outros frutos, não é um fruto só, ela dá vários frutos. Então nós precisamos multiplicar, e para isso é só você ter o espírito de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E é muito interessante que o profeta fala: eu sou incapaz disso. Por quê? Eu sou um homem de lábios impuros e que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6. O Senhor purifica o lábio dele e ele fala: Senhor, aí o Senhor faz a pergunta: a quem enviaremos nós? E quem há de ir por nós? E ele prontamente responde: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Então é o eis-me aqui que precisa acontecer. Você estando pronto, pode crer que o Senhor vai fazer o restante na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Praticar a grande comissão. A grande ordem de nosso mestre é para irmos e fazermos discípulos, não apenas convertidos. Olha aqui, é muito importante isso daqui. Eu já falei algumas vezes e vou falar de novo. O Brasil tem de 50 a 60 milhões de evangélicos. Mas quantos por cento desses evangélicos de verdade são cristãos? Cristão é um imitador de Cristo. Então evangélico é um frequentador de igreja evangélica. E cristão é um imitador de Cristo. O discipulado pessoal, o acompanhamento que você vai fazer com a pessoa, você vai ajudá-la a crescer, acompanhando a sua vida no dia a dia, é que realmente vai converter a vida dessa pessoa. É só você olhar para os apóstolos. Jesus falou: larga tudo e me segue. Eles largaram e seguiram o evangélico, receberam as boas novas, se tornaram evangélicos. Mas quando que eles realmente se tornaram cristãos? Quando eles foram corrigidos ali na sua maneira de falar, corrigidos na sua maneira de agir, quando eles queriam glória, sentar à direita, à esquerda, e Jesus corrigiu eles. Quando Pedro ficou endemoniado e Jesus foi lá e repreendeu Satanás na vida de Pedro, eles negaram Jesus. Jesus olha para Pedro com aquele olhar de compaixão, e a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ali para mim foi o momento de conversão de Pedro, quando ele chora amargamente, porque traiu Jesus, negando 3 vezes. Isso é criar convertidos. Na sua célula não pode ter um enfoque de colocar 10 evangélicos na sua célula. O enfoque é colocar, ainda que seja um, mas que seja um cristão. E para isso precisa de qualidade, precisa de acompanhamento. E começa com a sua própria vida. Está preparado? Prepare-se mais. Como eu falei no começo, coloque a sabedoria em ação, senão não adianta nada. Nossa, tá difícil aqui hoje. A grande ordem de nosso mestre é para irmos e fazermos discípulos, não apenas convertidos. Cada auxiliar e cada membro, ao desempenhar qualquer função na célula, estão fazendo a obra de Deus. Assim devemos estimulá-los a fazer o trabalho. Então, quando você vai delegando funções na célula, irmão, hoje você escolhe o louvor, semana que vem você escolhe o louvor, semana que vem você pode orar pelos enfermos, semana que vem você pode conduzir o compartilhar. Líderes de célula, vocês precisam delegar para as pessoas fazerem isso. E você está ali do lado acompanhando, sem compromisso. Não diga para a pessoa que ela começou agora a fazer aquele trabalho e pronto, é para sempre. Ou ela vai ser obrigada. Não, é para ela ir treinando, aprendendo. Então é preciso
desempenhar as funções da célula, né? Cada um, né, se sentir útil ali e com isso crescer. É tão interessante, às vezes a pessoa vai na célula, não falta, tá lá direto, mas aí você fala para ela, semana que vem você vai orar. Nossa, aí aquela célula vai ser a célula mais inesquecível da vida dela. Naquela célula ela vai orar a semana inteira. Ai, Senhor, eu vou ter oportunidade para orar. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou orar em público. E aí a pessoa vai buscando mais, vai se preparando, né? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu, né? A gente recebeu uma oportunidade ali. Oi. Pode. Eu estava fazendo ele na casa do pastor Mário, da pastora Sandra. Uhum. É assim, né? Cada um ora. Era a vez de casar orar. E quando era a minha vez, eu já ia falando com o pessoal. Cheguei lá, se mandar eu orar, você que vai orar. Eu não vou orar, não. É, né? Alguma vez você orou, não? Mas eu orei. Não foi bom? Não destrava? Não é bom? É bem edificante. Por quê que eu digo isso? Tenho certeza que é. Porque quando você se coloca à disposição, o Espírito Santo passa pela tua vida e abençoa as pessoas. Mas o primeiro a receber é você. Quando você é um vaso, o vaso é o primeiro a receber. O vaso está seco, aí enche de azeite, o vaso fica todo, né, hidratado, né, não está mais ressecado. Aí as pessoas vão lá e pegam o azeite lá dentro, né, mas o vaso está todo cheio, hidratado, é uma bênção. Quantas vezes eu já entrei aqui na igreja, irmãos, tão fraco, tão desanimado, desmotivado, mas aí chega na minha oportunidade de fazer uma oração, pronto, já saio dali renovado. Ou no louvor aqui, estou aqui todo jururu, estou aqui amuado, mas eu começo a buscar o Senhor, começo ali a ministrar louvor no meu lugar, começo a ministrar louvor, eu começo a sentir a presença do Senhor e ali tudo muda, fala assim, pastora Zilha. Você falou agora, as pessoas vêm para a igreja sem entender que ela vai ministrar o louvor ao Senhor. Não é que eles estão aqui, eles também, mas eles estão ministrando e nós também. É a nossa hora de apresentar a Deus a nosso coração. E as pessoas vêm para assistir, não é para assistir, é para participar. Com certeza, isso mesmo. Alguns parentes meus que não são crentes já vieram aqui, já vieram ali, e eles falam uma coisa muito interessante para a nossa edificação aqui. Eles falam, nossa, a tua igreja tem uma energia. Eles não entendem esse negócio, né? Porque não é só, que é tudo. A igreja toda é envolvida no louvor, na adoração. Então é um foco de poder ali, outro aqui, outro ali, outro ali. A pessoa, ela fica envolvida no poder, né? Então é isso, você se coloca à disposição e o Senhor te usa. E o primeiro a ser abençoado é você. Então, cada membro da célula precisa disso. Se você é membro e não teve oportunidade, dá uma cutucada no seu líder e fala, eu quero orar semana que vem. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Já foi. Ali não foi, né? Aquele que ganha a pessoa para Jesus assume também a responsabilidade pelo seu crescimento e desenvolvimento espiritual, né? E é muito natural isso. Você ganhou, convidou aquela pessoa, então você se importa mais do que os outros que não a conhecem. Então naturalmente acontece uma responsabilidade pessoal por aquela pessoa. Se ela não vai, você já fica preocupado. Eu me lembro, no Casados para Sempre que você fez, Inês e Luiz Cláudio, foi com meu irmão, Tadeu? Com a Roseli? Não, acho que não, né? Não, acho que não. Mas enfim, eu convidei eles para vir na formatura. Aí eles vieram e decidiram, foi com o pastor Mário, isso eu tenho convicção. Fizeram com o pastor Mário. E vieram na formatura e se inscreveram. Eu me lembro que na primeira aula, eu passei aqui, pastor Mário, passei aqui, falei, eu preciso ver se ele foi. Aí eu vim de carro aqui, eu passava aqui na frente, aí eu vi o opalão azul dele lá parado, falei, ô glória, ele veio na reunião. Aí ia para casa, foi umas 2, 3 semanas, né, que eu vim aqui, aí eu vi, não, acho que agora já firmou, né? Qualquer coisa o pastor Mário vai dar um toque. Mas por quê? Eu tinha compromisso com aquilo, era importante, além de ser meu irmão, minha cunhada, eu também queria que, né, ele se firmasse, fui eu que convidei, então a gente tem mais naturalmente essa responsabilidade, então é natural isso. E a grande comissão é uma tarefa plural, ou seja, não é singular, não é para uma pessoa, a grande comissão é plural, é para todos.
todos indo, todos discipulando, todos batizando, todos obedecendo e todos ensinando. Quando isso funciona na igreja, a igreja é saudável. Você vê quando Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e aqueles homens foram cheios. Você vê que Pedro já saiu, já pregou, 3.000 se converteram. Você vê o dinamismo da igreja. Você vê Filipe, o diácono. Ele estava indo provavelmente servir alguma viúva grega. E no meio do caminho ele encontra um homem em cima de uma carruagem, que vinha lá da Etiópia, lendo a Bíblia, tal do eunuco, da rainha de Candace. E o diácono, dirigido pelo Espírito Santo, ouve: sobe lá porque ele não está entendendo o que ele está lendo. Filipe pula na carruagem. Você está entendendo o que você lê? Se fosse hoje em dia, o cara ia achar que ela será assaltada. Mas então Filipe pula na carruagem e fala: você entende o que você lê? Ele fala: como eu vou entender se não há quem me explique? E ali Filipe ensina o evangelho. Ele estava lendo Isaías, o eunuco. Jesuicidência, né? Estava lendo Isaías, ali que ele foi ferido e oprimido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Então, ele estava lendo isso, aí ele falou: ele está falando de si mesmo ou de alguém que vai vir? Nossa, que gostoso isso. Aí Filipe já aproveitou e Jesus nele, ele se converteu, já foi batizado. Então você vê o dinamismo. Filipe não precisou que o presbitério fizesse uma reunião para ver se ele era liberado para pregar o evangelho. Não precisa disso. A grande comissão é para todos. É no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na igreja, no seu dia a dia. Isso é grande comissão. Ministério enviado para ministério é diferente. Você fundar um ministério, você abrir uma igreja, você dirigir um ministério, isso é outra coisa. Precisa de imposição de mãos do presbitério e envio. Mas a grande comissão, ir de fazer discípulos, é para todos. Não é só para líder, só para obreiro, é para todos. Olha que dinamismo maravilhoso. Imagina só, você está levando uma cesta básica ali na casa de alguém, no meio do caminho o Espírito Santo te toca, fala: vai ali naquele carro ali e fala com aquela pessoa ali. Aí você vai lá e ganha uma pessoa para Cristo, né? O pastor Osni contou há anos atrás essa história, que esse eunuco voltou para a Etiópia. Diz a história que a Etiópia foi um país cristão até o século XV, o ano 1500 mais ou menos. Quando os portugueses chegaram na Etiópia, descobriram lá que era uma cidade muito abençoada, e eles eram cristãos através da pregação desse eunuco. Aí eles disseram que o cristianismo deles não estava muito certo, faltava, né, os ídolos, a Maria, o João, o José, e atrapalharam todo o negócio lá. Mas olha só, com a pregação de Filipe, esse homem se converteu e por 1500 anos o evangelho foi saudável lá naquela cidade. Então você vê uma pessoa que você ganha para Jesus, que estrago que faz no inferno, não é? Amém? Amém. Fala assim: a grande comissão, é para mim. Aqui, ó. Isso aqui é forte. É forte. Como é que é, Eduardo? Meu Deus! Pais e mães espirituais. Tem faltado isso na igreja, né? Pais e mães espirituais, igual líderes de célula, discipuladores e todos os níveis de liderança. A gente tem que entender que as pessoas, elas vêm órfãs. Elas saem do mundo e vêm para a igreja, elas são órfãs, elas precisam de que alguém cuide delas. Elas precisam de leitinho, precisam de ensinamentos básicos, fundamentais. Precisam de acompanhamento básico. E muitos vão vir cheios de mimimi, muitos vão vir cheios de pecados, muitos vão vir achando que são sábios aos seus próprios olhos, né? Muitos vão vir. E aí é onde cabe o papai, a mamãe. Quanto papai e mamãe aqui já pegou um filho ali de 8, 9 anos, que acha que sabe tudo já. Hoje em dia, então, né, com a tecnologia, com a era da informação, eles sabem muita coisa. Realmente, eles têm muito conhecimento. Mas eles acham que já sabem tudo. Que o papai e a mamãe já não sabem nada. Eles são atrasados. Então, sábios aos seus... Adolescente, então, nossa, é o supra-sumo da sabedoria. Acha que sabe tudo. Aí é onde o papai e a mamãe, né, com toda a sabedoria da vara,
né? Brincadeira, com toda a instrução, com todo o amor, e se precisar, se houver rebeldia, vara, mas vai orientar. Então as pessoas vêm desse jeito, é só você pensar que é igualzinho uma família, é igualzinho um bebê que nasce e precisa de cuidado, senão, se você deixar um bebê sozinho a semana inteira e for lá só uma vez por semana, dar uma mamadeira para ele, o que acontece com o coitadinho? Ele morre, né? Então é isso que tem acontecido nas igrejas. As pessoas vêm no domingo, aceitam Jesus e pronto, morreu ali. Nunca mais ela é contactada, ninguém liga, ninguém vai atrás. Então é importantíssimo a pessoa ter um pai e uma mãe espiritual. Existem poucos pais e mães espirituais para nutrir os novos cristãos, mas essa realidade vai mudar, amém? A paternidade ou maternidade espiritual se desenvolve em um ambiente de encontro familiar. Então, o ambiente da célula, o seu relacionamento aqui, o relacionamento durante a semana, ele tem que sentir que ele faz parte. As pessoas, elas estão muito individualistas, cada dia mais conectados, mas cada dia mais distantes das pessoas. Infelizmente, famílias também estão dessa forma. Então, talvez fique até meio abstrato para algumas pessoas, um ambiente familiar. Ambiente familiar tem que existir primeiro na sua própria família e tem que existir para essas pessoas que se achegam. Elas têm que se sentir incluídas, que alguém se importa com elas. Estava comentando com a Luciana, que a minha família, do lado dos Pereira, eu sou Álvares Pereira, né? Então Pereira é do meu pai. Que os Pereira, eles têm uma característica de ser até brigão com o outro. Acontece umas coisas na minha família que não cabe a mim falar aqui porque é pesado. Mas vai mexer com alguém. Ah, rapaz. Aí os Pereira vira bicho. Não mexe. O meu primo conta que estava o meu pai e meu tio, nessa época eles bebiam, num boteco, e de repente começaram a discutir um com o outro. E começaram a sair na pancada, um com o outro. Aí um outro bebum que estava lá, pegou meu tio e puxou assim, deu uma no meu pai. Rapaz, o meu tio e meu pai voltaram para cima desse cara, não acabaram com a raça dele. Não, mas ele estava te batendo. Não, mas no meu irmão só bato eu. Então esse é só uma ilustração, não é para você bater em ninguém não, viu, irmão? Isso que eu quero dizer é, a família se cuida. Aí a Luciana matou a charada. Por que os Pereira são mais unidos do que os Álvares? Porque os Álvares não são tão unidos assim. Porque os Pereira passaram muita fome. O meu avô morreu muito cedo da minha avó e ele era muito rico. Só que ele foi para cachaça, foi para jogatina, porque ele ficou numa depressão tão profunda, porque perdeu a esposa dele, já tinha 13 filhos. E ele era muito apaixonado por ela, ela morreu e ele foi para o mundão, e foi perdendo as fazendas, perdeu muita terra, milhares e milhares de alqueires de terra ele perdeu, tudo no jogo e tal. E aí o que aconteceu? Todo mundo ficou na miséria, e passaram muita necessidade, desde pequenininho, e a necessidade faz as pessoas se unir mais, eles eram muito unidos, né? Então o que acontece? O ambiente familiar para eles era algo assim, na minha família ninguém toca. E a pessoa precisa entender que a igreja é um ambiente, um porto seguro, para a pessoa chegar e entender que ela faz parte, que ela também está sendo cuidada, dela entender aquele texto de que Jesus deu a vida por nós, para cuidar de nós, que Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Na figura de Davi, que se vê o leão, que se vê o urso, ele acaba com o leão, acaba com o urso e salva a ovelha. Então dentro da igreja a pessoa tem que entender e sentir esse ambiente familiar de proteção. Amém? Amém. Claro? Agora vocês já sabem um pouquinho da história dos Pereira. Células são excelentes incubadoras em que as famílias espirituais crescem e se desenvolvem. Então, a célula é um ambiente de proximidade, onde a pessoa tem a possibilidade dela falar de si. E não acontece no compartilhar, isso é que é interessante. Compartilhar não acontece tanto, acontece mais na hora do lanche, acontece mais naquela conversinha de canto, onde a pessoa abre mais o coração para alguém que ela sentiu confiança.
Então estimule que a tua célula tenha esse ambiente, né? Tem que quebrar o formalismo, vai ter isso mais para frente aqui. A célula não pode ser um ambiente formal, ela tem que ser um ambiente familiar. É diferente aqui do salão, né? Na célula a pessoa tem que ter liberdade para ela poder falar com as pessoas ali e não se sentir julgada, ou que ela tem que falar com o traquejo evangélico, saber as palavras certas a colocar. Ela precisa encontrar um ambiente de liberdade. Então a célula é o melhor lugar, né, para uma incubadora que as famílias espirituais crescem. Assim como nas famílias naturais, as famílias espirituais saudáveis esperam que seus filhos também se tornem pais e mães experientes, né? Todo pai, toda mãe quer ter um netinho, né? Eu quero ter netinhos, mais netinhos. Então nós precisamos entender que no crescimento da igreja é a mesma coisa. Então por que o nosso anseio que todos vocês liderem, que todos vocês gerem? Porque é maravilhoso você ver o fruto na tua vida. Alguém que você ganhou para Cristo, que você discipulou, que você consolidou, e essa pessoa já está trabalhando, já está ganhando a pessoa para Cristo, e de repente ela é até melhor do que você. Glória a Deus. É como Paulo e Barnabé. Barnabé não tinha aquela expansão de Paulo, não escreveu nenhuma carta para ficar para nós. E Barnabé que ajudou a Paulo permanecer. Então é gostoso você ver o fruto. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu, todos eles. É maravilhoso você ver o fruto. Então, papai e mamãe espiritual, que o teu filho cresça também. Então passe esse exemplo de dedicação, de crescimento, para que ele repita aquilo que você ensinou para ele. E muitos têm medo de assumir o papel de pais ou mães espirituais, porque seus referenciais foram falhos. Então talvez você não venha de um pai, de uma mãe espiritual muito bom. Você não sentiu esse cuidado. Mas entenda que o Espírito Santo é poderoso para transformar, para te curar, para tirar todo tipo de trauma e fazer você melhor, né, do que foi no teu passado, teu pai e tua mãe espiritual. Eu tive um pai espiritual abençoado, e a Luciana. Ele nos ajudou demais na caminhada. A gente fez a nossa parte. A gente não saía da cola dele. Era 11h30, meia-noite, eu estava lá na casa dele, lá. Pastor, como que é isso? Eu não entendi esse texto, me explica isso. E ele não tinha dó. Ele ensinava, ficava até 2 da manhã, né? E, inclusive, a única vez que eu fui roubado foi lá. O meu carro ficava na rua lá, 2, 3 da manhã, roubaram meu carro lá na frente da casa dele, né? Mas tinha seguro, depois eu achei. Mas eu queria aprender. Então ele foi um pai, e a esposa dele uma mãe espiritual para nós. Então você se coloque à disposição. Não olhe para o seu passado. Ele também não teve, esse meu pai espiritual não teve um bom passado. Inclusive, ele e o pastor presidente da igreja foram expulsos da igreja. Não tiveram muito, vamos dizer assim, um cuidado, né? Foram escorraçados e não tinham feito nada de errado. Pelo menos a história toda que eu ouvi, eu creio, porque era homem de Deus realmente. Mas ele não se deixou ficar com medo desse passado. E foi nosso pai espiritual e passou para nós muitas coisas importantes que a gente carrega até hoje. Amém? Oi? Oi? Não entendi. Ele não trabalhava. Ah, é verdade, ele não trabalhava. Sim. Então eu ficava até 2 da manhã lá, ele não trabalhava no dia seguinte. Vamos ter prudência, né? De repente você vai na casa de um membro da célula lá e ele tem que acordar às 4h30 da manhã para trabalhar, e a gente fica até às 2 lá, e coitado, né? Fica difícil. Mas vai arrumar um tempinho. Características, eu preciso parar aqui não. Os pais e mães espirituais, vamos só fazer mais um pouquinho aqui. Fazem provisão, providenciam recursos para os filhos. Então o que um pai e uma mãe faz? Ele se prepara, ele estuda a Bíblia, ele ora, ele procura ter o que passar.
Porque se você está seco, seu filho espiritual chega lá, você fala: filho, me carrega no colo porque eu não estou aguentando, né? Você tem que carregar o filho no colo. Já pensou você chegar para um bebezinho de 2 anos? Papai, me dá colo. Não, filho, me carrega você no colo. Não dá, né? Então você precisa se preparar. Providencie recurso para os seus filhos espirituais. Transfere unção e partilham herança. Então você busca a unção do alto e transfere unção. Irmãos, é muito poderoso esse negócio de transferência de unção. Creia nisso. Aquilo que você tem, não tenha dó de passar. Passe isso para as pessoas. Busque no Senhor, seja cada dia mais cheio. E entenda que você vai ser um instrumento para passar isso para as pessoas. Você vai se sentir tão realizado com isso. Quando você passa, quando você ensina alguma coisa e vê a pessoa usando. Quando você faz uma oração e vê que a pessoa sai diferente da maneira que ela entrou. Transmita a unção e reparta a herança, ou seja, aquilo que você recebeu, você entrega como herança. De graça recebestes, de graça dai. São modelos e exemplo, né? Você não pode esquecer disso, que as pessoas vão se basear em nós. Não adianta apontar para Jesus e falar: olha para ele, não olha para mim. Isso não existe. A Bíblia fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem que ser assim. Nós temos que ser imitadores de Cristo, as pessoas nos imitarem. Então não tenha pudor nesse sentido. Busque ser imitado, ser modelo, ser exemplo. Busque. Isso é ser cristão de verdade. Ficou tão silencioso agora. Confiam. Está aí? Confiam e investem antes de verem qualquer resultado. Os verdadeiros pais enxergam o que seus filhos se tornarão antes deles serem de fato. Aqui tem uma voz profética nessa frase. Você olhar para a pessoa não com a característica que ela está te mostrando agora. Ela está te mostrando tortice, bebedeira, usa droga ainda, não vai. Olha para aquilo que Deus já disse a respeito dela. A transformação que haverá na vida dela. Creia. Olha como a gente olha para um filho. Nenhum pai, nenhuma mãe que tem sã consciência olha para o seu filho com o olhar: vai ser um derrotado, vai ser... Ainda tem uns doidos que fazem isso, que amaldiçoam ainda os seus filhos. Mas se tiver consciência, não vai ver o filho dessa maneira. Vai querer que o filho seja alguma coisa na vida. A minha mãe sempre falava, né? Ela falava: esse aqui vai ser engenheiro. Ela via isso em mim, que eu ia ser engenheiro. E lá de casa o único que fez faculdade fui eu. Porque minha mãe profetizava na minha vida. Ela via algo lá no futuro. E olha que nem filho biológico dela eu era. Filho de criação. Mas a unção que vinha através disso, o que ela passou para mim, o que ela via em mim, era o que ainda ia acontecer lá na frente. Então olhe para cada pessoa com o olhar de Jesus. Porque Jesus olhou para o traidor Pedro e olhou com um olhar de compaixão. Olhou para Judas e disse: amigo, com um beijo você me trai. Chamou ele de amigo. Então não olhe para o estado que a pessoa se encontra, mas olha para aquilo que Deus vai fazer na vida dela no futuro. Oh, glória, estou saindo mais crente daqui hoje. Enxerga o potencial, né? Você vai ver lá onde a pessoa tem potencial. E um pai e uma mãe espiritual, ele é acessível. Então você tem que estar pronto para receber a pessoa, passar alguma coisa para ela. Acabou? Pronto, por hoje é só. 9h15. Vamos entender isso, irmãos. Você tem um chamado de você multiplicar, de você ser um pai, uma mãe espiritual, de você ajudar, ser um facilitador. Quebra esse mito que eu falei já na outra semana, de que líder é alguém cheio de conhecimento teológico. Líder, ele tem que ser um cristão autêntico, cheio do Espírito Santo. É isso que a gente precisa, de caráter cristão. E eu creio que você
está em busca da perfeição do caráter de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Ele começou uma boa obra em você e em mim, e Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então eu creio que o Senhor está te aperfeiçoando. Então se coloque à disposição. Não espere mais você chegar naquele estágio que você já determinou como sendo o único jeito de você liderar. Não, o Senhor te chama hoje. Se coloque na posição, faça como Isaías: Senhor, eu sou um pecador. O Senhor te purifica pelo sangue de Jesus e vai dizer para você: quem eu devo enviar? Você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o ambiente que você tem para exercer isso é a sua célula. É lá na sua célula que você vai abençoar alguém, que você vai dar cobertura para alguém que está perdido, que você vai resgatar realmente a ovelha perdida. É através da sua vida que Deus quer fazer as coisas acontecerem aqui na igreja, amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Alguma dúvida?